Da tribuna da Câmara, o deputado federal Ottoni de Paula comentou a participação do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal em evento político no exterior, acompanhado pela deputada Tabata Amaral e por jornalista da Rede Globo. O deputado falou: a cada dia que passa, cresce o assombro do povo brasileiro, não apenas com as narrativas mentirosas produzidas pela esquerda, produzidas pela imprensa progressista e seus jornalistas, que, na verdade, ao invés de informar, desinformam a nossa população. Assusta-nos como que ministros da Suprema Corte se rebaixam do nível em que deveriam estar para transitarem nesse esgoto de falácias, nesse esgoto de engodos e de mentiras. O deputado citou uma frase dita pelo ministro Barroso: "O mal é que precisa ser combatido por todos nós que somos o bem." Ottoni de Paula questionou: que mal é esse de que Luiz Roberto Barroso está falando? O deputado disse: esse mal é personificado no presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. Barroso coloca o povo, o STF, a imprensa, os jornalistas, todos do lado do bem, e há um mal. Segundo Barroso, há um mal a ser vencido, e este mal é Jair Messias Bolsonaro. O deputado relembrou um episódio em que o ex-presidente do STF, Toffoli, se auto-atribuiu a função de editor de um país inteiro e afirmou: ele diz que o Supremo é o editor de um país inteiro. Na verdade, ele quer dizer que é um censor, atividade esta que nós vemos nos países totalitários, ou seja, o que ele quer dizer é que a última palavra neste país é a do Supremo Tribunal Federal. Ottoni de Paula questionou: e eu pergunto, quem é que está lutando contra a liberdade? Quem é que está lutando contra a democracia? Quem é que está se levantando contra a liberdade da população brasileira? O deputado concluiu dizendo: o que nós estamos vendo é uma engenharia do mal que quer rotular no presidente da República aquilo que eles são. Aliás, esse é o grande lema da esquerda: rotule-os daquilo que você é, chame-os daquilo que você faz. Há quase 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Povo brasileiro, senhores deputados, senhoras deputadas,
A cada dia que se passa, cresce o assombro diante do povo brasileiro, não apenas com as narrativas mentirosas produzidas pela esquerda, produzida pela imprensa progressista e seus jornalistas, que na verdade, ao invés de informar, desinformam a nossa população, mas assusta-nos como que ministros da Suprema Corte se rebaixam do nível que eles deveriam estar para transitarem neste esgotos de falácias, nesse esgoto de engodos e de mentiras. Foi o que fez agora o ministro Barroso, como aquele que se mistura na lama sem ter preocupação nenhuma com a sua imagem. O ministro Barroso, ele participou essa semana da Brasil Conference, que foi realizada na cidade de Boston com alguns alunos de Harvard, que teve a presença da jornalista da Globo, Natuza Amaral, e teve a presença também da deputada Tabata Amaral, aliás, da jornalista Natuza e de Tabata Amaral. Bem, Tabata fez aquele discurso dela normal, com aquela vozinha mansa, mostrando que está com muito medo do que vai acontecer no Brasil, porque o Brasil pode acabar a qualquer momento, o nosso Brasil, e com aquela vozinha dela. A Natuza vem com o discurso de que as instituições estão sendo ameaçadas, elas estão enfraquecidas. É quando o ministro Luiz Roberto Barroso, deputado Luiz Lima, assume a palavra dizendo: não, as instituições, elas estão de pé. E ele resolve então, abre aspas, dizer: o mal que precisa ser combatido por todos nós, que somos o bem. Ora, senhoras e senhores, que mal é este que Luiz Roberto Barroso está falando? Este mal é personificado no presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Barroso coloca o povo e o STF, a imprensa, os jornalistas, todos do lado do bem. E tem um mal. Segundo Barroso, tem um mal a ser vencido. E este mal é Jair Messias Bolsonaro. Agora, não há de se espantar desse comportamento de Luiz Roberto Barroso, não. E sabe por quê? Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, me deu um branco aqui agora, do Supremo Tribunal Federal. Bem, ele disse o seguinte, olha o que ele diz no dia 28 de julho de 2020, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele diz: enquanto judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro. Vocês estão ouvindo? O presidente do Supremo Tribunal Federal chama para si o papel de editor de um país inteiro. Só mais um minuto, senhor presidente. Ele diz que ele é o editor de um país inteiro. Na verdade, ele quer dizer que ele é um censor. Atividade esta que nós vemos nos países totalitários. Ou seja, o que ele quer dizer? A última palavra nesse país é do Supremo Tribunal Federal. E eu pergunto, quem é que está lutando contra a liberdade? Quem é que está lutando contra a democracia? Quem é que está se levantando contra o direito da população? Quem
é que está se levantando contra a liberdade da população brasileira? Eu queria, para encerrar, dizer ao povo brasileiro: o que nós estamos vendo é uma engenharia do mal, que quer rotular no presidente da República aquilo que eles são. Aliás, esse é o grande lema da esquerda: rotule-os daquilo que você é, chame-os daquilo que você faz.